Bom dia, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom é estarmos nessa manhã dentro do ar-condicionado. Para a glória de Deus. Lá fora um sol para cada um, né, gente? Quem está indo para o rio aí? Quem está indo para a praia? Levanta a mão. Glória a Deus. Tem pouca gente, né? A gente chega no Japão, a gente começa a preferir assim mais o ar-condicionado, né? Ontem eu fui na praia, era 4 horas da tarde. Levar meus meninos. E quando eu cheguei lá, ainda estava quente. Né? E eles entram, papai, na água. Eu falei, não vou entrar, porque depois que sair, aí pensa, né? Sal e sol. Né? Carne seca na certa, né? Carne seca na certa, né? E falando nisso, gente, já de praia, verão, eu quero passar pode tirar a canção. Eu quero passar alguns alertas e alguns avisos para a igreja. Eu tenho conversado com os líderes e conversado com muitas pessoas. Eu quero trazer algumas recomendações para você que gosta de rio, para você que gosta de praia, para que você gosta de lago. E você vai com seus filhos. A minha orientação para a igreja. Vira a pessoa do seu lado e fala assim, olha, presta atenção no aviso ali. Presta atenção ali. É importante, tá certo? Você que vai brincar no rio neste verão, eu quero pedir à igreja, às famílias, a prestarem atenção nas crianças. Lá em Hamamatsu, uma família foi fazer churrasco com os amigos, de costa para o rio, estavam assando a carne, os meninos entraram na água, porque a gente sempre, em grupo, acredita que o outro está olhando nosso filho, que o outro está cuidando do nosso filho. Essa criança entrou na água, perdeu a boia, entrou para o fundo do rio, o rio prendeu ela no fundo e essa criança morreu. Eu não gosto de começar o culto dando uma notícia, mas eu quero dizer a vocês que quando você vai sair, quando você vai passear, quando você vai brincar na água, você, pai, é responsável pelos teus filhos. Em nome de Jesus, cuidado com o tipo de boia. Meus meninos hoje já têm 11, 12 anos, a escola japonesa ensina eles a nadarem, sabem nadarem. Mas quando a gente vai no mar, eu dou colete para eles. Ó, fiquem com colete. Nem boinha de braço, nunca deixei. E aquela boia de cintura também é perigosa se a criança ficar enroscada ali. Porque se ela virar com a onda, ela fica de ponta cabeça e ela não desvira. Então, em nome de Jesus, tenham responsabilidade com os seus filhos em cuidar o tempo todo. Não acredite que tem uma outra pessoa olhando e supervisionando teu filho. Não acredite nisso, tá? Principalmente você vai com a igreja, todo mundo começa a bater papo, os adultos começam a conversar, faz um motinho, é partindo carne, é comida, é bolo, é tudo tá rolando, é farofa, tá tudo, é frango caindo no chão, e ali os meninos querem brincar na onde? Água. Hoje, meu irmão, o que dá para fazer fora do ar-condicionado é ficar que nem jacaré, só o olho de fora na água. É a única forma de fazer desse jeito, nesse verão, é assim. Mas eu amo o verão. Tem alguém que prefere o verão? Né? Geralmente quem não gosta do verão, os gordinhos, mas os magros, velho, eles amam o verão. Né? Não estou ofendendo ninguém. Mas é importante esse aviso para a igreja. Quem entendeu, diga eu. Agora você vai dizer, eu vou te usar para avisar, ok? Tá bom? Não quero ser chato, mas vira a pessoa do seu lado e fala assim, beba muita água. Meu irmão, beba água. Água não é Coca-Cola. Água é água. Refrigerante é refrigerante, meu irmão. Nesse verão, desidratação é um perigo. Beba água. Você pode trazer sua garrafinha. Quem está com garrafa de água aí? Levanta a mão. Né? Olha. Está amarrado, rapaz? Está doido? Sabia que tinha uns que... né? Olha a água mineral aí, meu irmão. Se você me dá sem água... eu autorizo você correr ali na maquininha e pegar uma água, beber água. Utilize aquelas balas, tá? Aquelas balas de sal para você poder repor os minerais que perde no suor. Em nome de Jesus, eu quero pedir à igreja, quando está o verão e você não hidrata, a sua imunidade cai. Você pode ficar com uma gripe terrível no verão. E é horrível ficar doente no verão. Imagina a febre com o verão. Tá certo? E ainda mais nós que saímos e entramos em ar-condicionado toda hora. Né? Eu tenho que tomar cuidado porque minha garganta, minha voz é instrumento de trabalho e dependendo da água que eu tomar, a temperatura, minha garganta fecha. Então, cuide do seu corpo. Amém ou não amém? Bom, vamos lá.
Mais uma orientação. Meu irmão, seus pertences pessoais dentro da igreja é tua responsabilidade. Então eu quero aconselhar a igreja, não deixe carteira, bolsa, não deixe nada de valioso na cadeira. Nossa, mas está no Japão. Tá, não importa, o cuidado é seu. Não deixe sua bolsa jogada no sofá, não deixe sua bolsa jogada na cadeira. Eu quero orientar a igreja. Se sumir alguma coisa da tua bolsa, a responsabilidade é sua. Olha o tamanho da igreja, a gente não tem controle. A gente tem câmeras aqui, está filmando, né? Inclusive dá um sorriso aí, está sendo filmado, glória a Deus. É para a segurança e cuidado da igreja, isso. Porém, você é responsável pelos seus pertences, amém? Mais uma orientação pastoral. Isso aqui não é para quem está nos visitando, tá bom? Isso aqui é para quem é da igreja. Amém? Você entendeu isso aqui? Se tem alguém que está nos visitando aí hoje, tem alguém? Tem alguém visitando? Eu sei que é mó, assim, dá mó vergonha levantar a mão, né? Mas, beleza, seja muito bem-vindo. Nossa família ama você já. E eu quero orientar a igreja, não para o visitante. A igreja. Meu irmão, não empreste dinheiro. Para quem, pastor? Para qualquer pessoa. Não empreste dinheiro. A Bíblia diz isso para nós em Provérbios, meu irmão. O que toma emprestado é servo do que empresta. Não empreste dinheiro. A Bíblia diz que você emprestaria muito, mas não tomaria emprestado. Não, pastor, mas eu estou precisando. Não empreste ninguém da igreja, por favor. Por quê, pastor? Porque se essa pessoa não pagar, você vai ficar magoado e vai achar que é culpa da igreja. E o pastor leva a culpa de muita coisa. Meu irmão, eu estou orientando de púlpito. O cara pediu dinheiro para você. Você fala, lembra que o pastor disse no culto? Eu disse que a conversa não é para visitante, é para quem é da igreja. Aí ele vai dizer assim, o que ele disse? Para não emprestar dinheiro. Se você quer emprestar, dê. Não empreste. Aí sim entramos no princípio, dê a quem te pede. E o cara de pau, quem está pedindo? Mas em nome de Jesus, não empreste dinheiro. Se você emprestar, tua responsabilidade. Tranquilo? Eu sou pastor e pastorei a igreja. Eu estou orientando as ovelhas da igreja. Alguém já emprestou dinheiro? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Se não te pagou, eu sempre alerto a igreja. Não é minha. Como eu também sou consultor financeiro, eu estabeleci em todos os meus conselhos, não empreste o que você não pode perder. Não tire do seu fundo de emergência, não mexa com o teu recorrente, sua receita de recorrente. Você quer emprestar? Aí, meu irmão, empresta aquilo que você pode perder, que não vai te fazer falta. Mas nessa igreja de orientação é não. Então vira para o seu lado, não me peça dinheiro. Eu dei a deixa para o marido aí, entendeu? Dei a deixa para o marido agora. Não me peça dinheiro. Ok? E a última recomendação pastoral dessa manhã. Posso dar a última recomendação? As esposas, o pastor está falando de emprestar, não de dar. Então, dar você pode, né? A esposa está, dar pode, né? A última recomendação que eu quero dar a vocês. O culto, ele começa às 10. E brasileiro tem costume de chegar a que hora? 10h10, né? Ah, pastor, eu chego 10h10 porque daí o louvor já está aquecido, já está mais legal, né? O pessoal já entrou no ritmo e na melodia correta. Não, meu irmão, o culto é 10h10. Aprenda dentro dos seus compromissos, chegar 10 minutos antes. 10 horas. Olha aí. O culto é 10 horas. Aprenda dentro do seu compromisso, chegar 10 minutos antes, gente. Tire esse jeitinho brasileiro. Não funciona para empreendedor, não funciona isso aí. Tá? Quando você chega atrasado em um compromisso, você está assumindo que você não valorizou aquela pessoa. Seja comprometido, né? Chegue qual horário no culto? Que 10 horas, acabei de falar, 10 para as 10, meu irmão. 9h50, diga 9h50. Diga mais uma vez, 9h50. Esse é o horário, porque tem uma recepção, depois tem um início, tem um start, e você tem que começar o início, até porque quando você chegou, ele já estava aqui, amém? Glória a Deus.
Se você tem alguma dúvida, procura o pastor Rideu também. Se precisar também de dinheiro emprestado, pergunta com o pastor Rideu qual que é a orientação, ele vai poder te falar. Tá certo? Então, em nome de Jesus, cuide dos teus filhos no rio, no lago e na praia. Não permita que ele fique também no sol sem ter uma proteção. Não deixe que a tua família fique desidratada. Dê água, e água não é Coca-Cola, não é refrigerante. De algum momento, tome Pocari, se hidrate para que a sua imunidade não baixe. Tome cuidado com seus pertences da igreja e também não empreste dinheiro. E a última, 10 minutos antes de começar o culto, chegue, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo, diga eu. Você vai pegar a sua Bíblia agora e você vai abrir ela no livro de João. E aí, assim, é uma palavra de direcionamento para a sua vida, para a sua casa. Eu sei que Deus vai falar ao teu coração. E o que eu peço é que você preste total atenção naquilo que vai ser falado. Eu preciso de alguns minutos da sua atenção. Você já se locomoveu da sua casa para a igreja. Não fique no celular respondendo mensagem. Não fique distraído agora, porque uma distração vai fazer você perder a sua palavra. Então, desligue o celular e se ligue em Deus. Eu preciso do microfone com o meu leitor ali. A Amanda já está aí? Beleza. Então, João capítulo de número... Qual que eu falei? 2. João, capítulo 2, verso de número 1. Você vai abrir a sua Bíblia, pegar a sua caneta, você que anota. Os adolescentes aqui estão comigo? Os mais lindos do Japão estão aqui? Primeira cadeira. Ficou chique teu cabelo, parabéns, top. O Brasil não foi campeão da Copa. Coisa ruim, né? E glória a Deus que foi a Espanha, não foi a Argentina. Brincadeira, então a gente tem um argentino aqui, pegou ruim para mim agora, hein? Eu estava numa cela lá em Guma, e aí chegou uma argentina. E eu falei, e aí, irmã? Glória a Deus, a Espanha vai ser campeão. Ele, hermano! Já ficou brava já. E eu falei, quero lembrar que Pelé é melhor que Maradona. E ela já começou a ficar meio assim brincando, né? Mas meio brava, né? Mas a Espanha merecia, né, gente? Eu quero ir para Barcelona. Quem quer ir para Barcelona aí? Passear lá, né? Glória a Deus. Gente, vamos para a Bíblia. Você abriu a Bíblia já? João capítulo 2. A minha versão que eu vou ler é NAA, tá bom? Uma versão importante para nós. Obrigado, varão de Deus. Agora que a gente precisa prestar bastante atenção na leitura. Amém? Quem abriu, diga amém. Peço agora concentração à palavra, silêncio, para a gente prestar bem atenção no que Deus quer falar no nosso coração, amém? João capítulo 2, verso 1, pode ir, Amanda. 3 dias depois... Calma, mais alto. Quantos dias? Você mesmo, quantos dias? 3. Está baixo o microfone dela, varão. Aumenta aí. Quantos dias? Não, fala no microfone. 3. Todos estão ouvindo 3? Amém? Então vou lá. Quantos dias? 3, é importante, vai. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Calma, o que teve lá? Casamento é bom, né? Teve um casamento na onde? Caná da Galileia. Caná da Galileia. Você sabia que eu casei lá, gente? Casei lá, né, irmão? Glória a Deus. Os invejosos, não cuidado, Jesus cura isso aí. Foi um milagre que Deus fez na minha vida. Mas 3 dias depois, teve um casamento na onde? Grava isso aí, vai. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Calma, o que tinha acabado, gente? Vinho, vai. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes. Peraí, falou com quem? Ela falou com os serventes. Ela falou com Jesus, depois ela falou com quem? Serventes, vai. Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Para algumas versões é talhas, tá bom? Algumas versões são talhas, tá? Vai. E em cada um cabiam cerca de 100 litros.
Calma, varô. Vai devagarzinho. Quantos litros? 100 litros. Vai. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Calma. Eles encheram do que, Atalha? Água. Jesus falou o quê? Encham de água. Vai. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Calma. O mestre não sabia de onde tinha, mas os servos. Ok? Quem bebeu não sabia a natureza daquele vinho, a fonte. Mas quem estava servindo sabia, ok? Vai. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, até aí. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia por essa palavra? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado a Deus, porque quando a tua palavra é aberta, o Senhor fala no nosso coração. E nós colocamos agora que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, viemos aqui ouvir a sua voz e receber de ti direcionamento, receber de ti aquilo que o Senhor programou para hoje. Obrigado por essa manhã, que a sua palavra fala no nosso coração. Toda a igreja diz: amém, amém, amém. Esse fato acontecido aqui, essa história maravilhosa de um casamento, João está relatando esse casamento como um dos primeiros sinais de Jesus. Jesus, ele fez muitos milagres, e o próprio João diz que se fosse escrever todos eles, não caberia em uma escritura, em um livro que desse a volta no mundo todo. Jesus produziu muitos milagres, mas o interessante desse milagre é que ele é o primeiro sinal. E o porquê João chama sinal? Porque Deus está usando de fazer milagres para sinalizar algo. Todo milagre é sinalização para Cristo. Nós temos que entender que João chama de sinal porque aquela manifestação sinaliza algo. Tudo que Deus faz na terra, tudo que Deus promove como milagre, tudo que Deus opera em nossas vidas, seja família, casamento, seja nossos empreendimentos, seja aquilo que nós estamos fazendo, que nós vemos, o sobrenatural, tudo que Deus quer é sinalizar Cristo. Por isso João está relatando, esse é o primeiro sinal de Cristo, é o primeiro milagre público que Jesus está fazendo, é a primeira manifestação, porque está apontando para algo maior, porque milagre não é destino final, o milagre deve apontar a identidade de Jesus. Só receber milagre não faz diferença na nossa vida, só receber algo que a gente quer da parte de Deus não faz diferença na nossa vida, porque o que Deus quer é que aquilo que Ele nos entrega possa sinalizar o Filho, porque só o Filho pode transformar a água em vinho. Só o Filho pode transformar uma vida, transformar um coração, transformar um caráter. Só Jesus. Por isso Ele promove milagres. 10 pessoas leprosas são direcionadas a se apresentar ao sacerdote. Uma pessoa volta para agradecer. O sinal era que o milagre que manifestasse pudesse fazer eles voltarem para Jesus. Mas de 10, um volta, porque essa porcentagem continua sendo a mesma hoje. Muitos recebem, poucos voltam. E o que João está dizendo é, esse é o primeiro sinal. Que acontece em qual lugar? Em Caná da Galileia. Ô, lugar lindo. Quem quer ir para Israel com a gente? Diga eu. Caná da Galileia. Foi lá que meu filho, junto à minha esposa, recebeu a convicção de batismo, no meio da Galileia. Aquele que a Bíblia chama de mar, que é um grande lago, você pode experimentar isso em nome de Jesus indo lá, amém? Acho que agora não dá, que está em guerra, né? Mas logo nós vamos estar lá. Faz quanto tempo a gente faz caravana para lá? 2 anos? 2022 foi a última caravana, gente. Vamos orar para que o céu se abra e a gente esteja lá, tá? Esse lugar chamado Galileia está localizado perto de Nazaré.
E o que é interessante é que o sinal de Jesus não acontece no templo, ele não acontece em Jerusalém, ele não acontece diante de uma grande multidão, não acontece num lugar com centenas e milhares de pessoas. O que acontece aqui é dentro de uma celebração familiar, dentro de um ciclo familiar. O primeiro sinal de Jesus já é na família, já é em um casamento. Isso não é incrível? Eu quero profetizar na sua vida que os sinais seguirão ao seu casamento. O seu casamento está recebendo palavra e você vai entrar em um novo tempo de alegria no seu casamento. Diga amém. Então, é o primeiro sinal de Jesus, é no casamento. Meu Deus, casamento é coisa linda. Quem não casou ainda, todo mundo diz, casamento é bom. A Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, mas que viva em família. O marido que recebeu uma esposa, recebeu um presente de Deus. Mesmo que você pense assim, acho que o meu não é não, pastor. Foi presente sim. Nós precisamos entender que quem transforma é Cristo. E se você não vê como presente ainda, você precisa permitir que a água vire vinho. Deus está transformando a alegria nesse seu casamento. Diga amém. No primeiro verso, lê o primeiro verso, Amanda, rapidinho, vai. Primeiro verso. 3 dias depois, então, calma. 3. Então acontece aqui algo muito interessante na interpretação do texto. Se é 3 dias depois, isso aqui é uma consequência de 3 dias antes. 3 dias antes, o que aconteceu 3 dias antes? Porque está falando 3 dias depois, houve um casamento, tem algo que está acontecendo antes. Então no verso 1 do capítulo, no verso 43 do capítulo 1, rápido, vai. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Então veja bem, 3 dias antes, Jesus está indo para Galiléia e ele encontra Felipe, porque você vai perceber que antes mesmo dele realizar o seu primeiro sinal, ele vai encontro a pessoas, porque o que é desafiador para a gente entender que antes de transformar água em vinho, Jesus está formando pessoas, Jesus está tocando em pessoas, Jesus está fazendo discípulos. Antes de mudar a circunstância de uma família, de um casamento, você vai ver que ele está encontrando com pessoas. A nossa tendência, nós humanos, nossa tendência sempre é buscar aquilo que Jesus pode fazer. E aí, essa busca por aquilo que Jesus pode fazer, muitas das vezes elas vêm verdadeiramente, essa busca, sem o desejo de conhecer Ele. Mas o que Jesus está fazendo é encontrar pessoas, conhecer pessoas. O que Jesus quer é conhecer a gente, muito mais que produzir um milagre na nossa vida. E aí, no inverso, muitas vezes é difícil, porque a pessoa quer muito milagre, muita resposta, mas não tem a mesma retórica de buscar a conhecer Jesus. Jesus quer te conhecer antes de produzir um milagre. Jesus quer estar no centro da vontade dele, na sua vida, no centro da sua vontade, antes mesmo de produzir um milagre. Então 3 dias antes, Jesus se encontra com Felipe. 3 dias antes do milagre, ei meu irmão, Jesus quer encontrar você. Ele foi na direção, porque a transformação acontece pós-encontro. Você tem que ter um encontro com Jesus. O evangelho não começa a partir de um milagre. O evangelho começa a partir do que você recebe de Jesus. Nós temos que entender isso. Quando nós somos encontrados por Ele, é verdadeiramente quando começa de fato o nosso relacionamento. No verso 45 do capítulo 1 de João, vai. Felipe encontrou, quem mais? Vai. Natanael. E lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Agora calma, quem se encontra com Jesus não consegue ficar calado. Ele foi lá correndo falar para Natanael, ei Natanael, escute uma coisa, Natanael, não tem Jingle Bell, Natanael, o negócio aqui é que eu encontrei Jesus. Eu encontrei aquele que nós estudamos, que a lei diz que viria. Eu encontrei aquele que Moisés falou, Natanael, acelera Natanael. Eu encontrei Jesus. Uma pessoa que encontrou Jesus, ela não consegue ficar sem empolgação de falar de Jesus. Ai pastor, mas você não tem empolgação. Cuidado com o seu encontro que você teve. Porque se você não tem prazer de falar daquele que encontrou você, onde é que está teu coração? Tudo isso aconteceu 3 dias antes. Olha o alvoroço. Jesus encontra Felipe, e Felipe fala, Jesus é você. E ele corre, e olha só como ele já sabia da promessa, eu encontrei aquele que Moisés já falava. Então eu tenho que entender isso, que a água, escute, a água vai ser transformada, mas o encontro é prioridade.
Vocês estão comigo ou não? Vocês estão comigo? Por quê, pastor? Porque mais do que uma água transformada em vinho, é um pecador transformado em discípulo. Não adianta, meu irmão, eu já recebi muitos milagres. Depois do milagre eu acabei pecando. Pode ver, gente, quantas pessoas já receberam milagres? Já falei aqui para você, testemunhei, e vocês viram, tem gente prova viva aqui, que pessoas lá numa conferência nossa recebeu dente de ouro, pó de ouro na mão. E, gente, foi um negócio assim assustador. Tem gente que está aqui da época que aconteceu, mão das crianças com pó de ouro, foi coisa loucura. Eu falava, não é possível, não. Eu estava mais incrédulo que não sei o quê. E aí o irmão, olha aqui o meu dente. O dente que era preto ficou de ouro. Eu falei, não, cara, deve ser uma manifestação aqui, uma lavagem cerebral. Eu estou enxergando aqui, não devia enxergar. Foi uma loucura. Mas esse mesmo que recebeu o dente de ouro, nem servindo a Jesus está. Do que adianta milagres? Cadê aquela canção? Do que adianta? Se não há verdade em nós, não é? Do que adianta? A gente quer vinho, mas o que Jesus quer é encontro. 3 dias antes, ele já estava encontrando com pessoas. Então, o que é isso, pastor? Eu não devo colocar a bênção acima do abençoador. Eu não devo colocar milagres acima daquele que realiza milagres. Eu não devo colocar aqui que Jesus pode entregar acima daquilo que ele deseja formar em mim. Veja bem, do que adianta ter um carro, uma casa maravilhosa. Eu sou empreendedor, tenho 3 empresas no Japão. Eu tenho assim condições para viajar a vários lugares. Mas quando eu discuto com a minha esposa, tudo perde alegria. Do que adianta ter muito quando eu não tenho nada? A praia pode ser linda, mas você está discutindo impacientemente, sem perdão, sem ajuste, sem formação de caráter. Do que vale a conquista? Do que vale realização? Do que vale carro? Do que vale coisas? Do que vale? Eu falo, Senhor, por mais que eu tenha me prosperado, me enriquecido nessa terra, não permita que eu coloque as coisas que o Senhor tem me dado acima do Senhor. Tem gente que não consegue reservar um domingo para Deus, para a família. Por quê? Porque se endividou por coisas. E Jesus quer encontrar a nossa vida. Meu Deus, meu sermão só começou, mas vai estar terminando já. Jesus quer encontrar a sua vida. Você não veio aqui por um acaso. Talvez você ouviu falar da igreja. Vou lá naquela igreja. Ei, meu irmão, o que Jesus quer fazer é dentro do seu coração. Não é acidente do acaso. Não é o calor que te trouxe. Pelo amor de Deus, entenda que Deus é muito além da lógica humana. Eu posso provar isso para você dentro do texto. Eu estou vivendo os sobrenaturais de Deus, mas os sobrenaturais não substituem o Deus sobrenatural. Eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto o Espírito Santo falando conosco. Meu irmão, eu não sei qual é a condição do seu casamento, se acabou o vinho. Mas o vinho não é o mais importante, ainda que ele vai transformar. É o seu coração. Porque antes de ele transformar qualquer coisa, ele quer transformar é o teu coração. E a gente não precisa de acrobacias, a gente não precisa de mais luz, mais som. O que a gente precisa é de um coração rendido e falar, Jesus, transforma meu casamento. Me transforma, porque eu quero ser um canal de bênção no meu lar. Quantos lares estão com filhos, adolescentes, filhos, órfãos de pais vivos e presentes? Quantos dão prioridade ao trabalho? Quantos? Mas eu não estou brigando contra isso. Eu entendo que o homem foi chamado para ser provedor. Eu converso com meus filhos porque eu trabalho bastante. Eu sei disso, mas meu irmão, se você não sentar e ser cura para a tua casa, para os teus filhos, do que vale qualquer coisa que você está conquistando? Eu costumo ter uma frase, meu irmão, se você conquistou o mundo, mas perdeu a tua família, você não conquistou nada. Porque no final das contas, o que é mais importante? Então talvez isso confronte seu coração, mas não é para você ficar chateado, é para despertar e falar assim, Senhor, eu estou trabalhando demais, faz um milagre em meu coração, transforma a água em vinho,
Porque eu quero viver o teu sobrenatural. Eu quero viver em família. Eu quero dar parabéns aqui aos homens que trabalham. Parabéns, homem, você que trabalha, se esforça para sustentar a casa da sua família. Meu irmão, eu chego cansado em casa com o trabalho. Aí minha esposa vai, às vezes fala assim, amor, tá aqui a comida, tá aqui. Ela fala, amor, tem um problema para resolver. Eu falo, não. A gente não quer. A gente não quer. Eu falo assim, mulher, mas você não entende que eu estava lá trabalhando, provendo, eu quero descansar agora. Não, amor, tem que resolver. Poxa, meu. Então, olha, eu estou do seu lado, viu, homem? Olha, Jesus ama você que trabalha, viu? Porque a Bíblia diz que do sol teu rosto comerás o pão. O homem que trabalha prospera. Eu quero declarar, meu irmão, que Deus vai abrir portas no seu empreendimento, no seu negócio. Eu quero profetizar. Não estou querendo convencer você com Jesus, mas eu quero profetizar. Porque a Bíblia diz, chamar as coisas não são para que seja. Então, meu irmão, eu declaro dívidas canceladas, eu declaro administração com sabedoria, eu declaro portas abertas para que Deus multiplique o que está empreendendo, o que está fazendo para Deus. Porque se o seu coração estiver em Deus, Deus faz isso, Ele multiplica. Você só precisa ser um jovem, apresentar 5 pães e 2 peixes, Deus multiplica. Porque se você tem um coração transbordar, eu declaro que Deus está derramando prosperidade sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém ou não amém? Eu não estou falando que Deus dá, eu estou falando que Deus vai botar você para trabalhar, ter sabedoria, empreender e prosperar. Amém ou não amém? Vocês estão comigo ou não? Então, escuta uma coisa, eu preciso correr. João 2:2, volta lá.